Pensando em vir morar aqui em Malta e quer saber quais são os tipos de visto de trabalho que a gente tem aqui no país? Nesse vídeo eu vou te contar quais são as opções, vantagens, desvantagens e diferenças para você já vir preparado aqui para Malta. Hello Malta, hello Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta, Bianca por aqui. Bora falar sobre visto de trabalho. Nesse vídeo vou trazer aqui as opções que a gente tem disponíveis aqui no país para você entender quais são as categorias que você pode eventualmente se encaixar, a depender do seu salário, das suas qualificações e do tipo de vaga de emprego, de oportunidade que você está buscando aqui na ilha. Em resumo, a gente vai falar sobre 5 tipos de visto para você que está pensando em trabalhar aqui em Malta, sendo eles Single Permit, Key Employee Initiative, Blue Card, Nômade Digital e visto de estudo e trabalho. Bora falar então sobre a primeira opção, que é a permissão única de trabalho no bom e velho português, ou Single Permit. Essa é a permissão de trabalho mais comum que a gente tem aqui em Malta. Eu vou aplicar para trabalhar num restaurante, numa loja, enfim, uma vaga que não seja necessário que você tenha uma super experiência, uma super qualificação e que você não vá ganhar um valor super alto, você vai eventualmente cair nesta categoria, que é a Single Permit. Você vai ser patrocinado ali pela sua empresa, você vai conseguir oportunidade de emprego, a sua empresa vai te patrocinar ali para dar entrada no seu visto e pronto, você vai conseguir morar, residir legalmente aqui em Malta a partir do seu visto de trabalho. O tempo de processamento desse visto, ele normalmente é o mais demorado, pode levar em torno de 4 meses para que ele fique pronto a partir da sua aplicação. E, detalhe, você não é permitido trabalhar enquanto você está no processo de aplicação desse visto. Então essa seria uma das desvantagens aí desse visto de trabalho, dessa modalidade. Até porque esse tempo ele varia muito de caso a caso, tem gente que às vezes pode até demorar mais do que 4 meses, a depender aí do Identitar, do Identitar, que é o órgão aqui do governo que faz essa regulação de vistos e residências no país. Então esse tempo ele pode ser um mistério, mas a média aí é em torno de 4 meses. Lembrando que você não aplica para esse visto antes de ter uma oportunidade de emprego, você precisa ter a oportunidade para daí fazer essa aplicação. Uma outra questão que pode ser um ponto de atenção aí para você que está pensando em vir para Malta e trazer a sua família, seja um cônjuge, filhos, é que a reunião familiar de quem está nessa categoria de Single Permit, ela não é imediata, ou seja, por exemplo, eu quero aplicar para esse visto e quero que minha família já seja dependente para poder morar legalmente aqui comigo, você vai precisar esperar 1 ano de residindo aqui em Malta, legalmente, tudo certinho, para poder aplicar para a reunião familiar e trazer a sua família. Lembrando que, além disso, desse 1 ano que você tem que esperar, você precisa ter um salário mínimo anual que está no valor atual de 18.940 para você ser apto, mais 20% desse valor para cada dependente que você quer registrar nessa reunião familiar, seja um cônjuge, filhos, etc. Então esse é um ponto de atenção para você que está pensando em vir trabalhar aqui em Malta, trazer a sua família, para entender ali como que você vai se organizar em relação a esse tipo de visto, que é o mais comum que a gente tem aqui na ilha. A renovação desse visto normalmente é anual, então o seu contrato ali vai ser de 1 ano e você vai renovando esse contrato anualmente, todos os anos você vai ter que renovar esse Single Permit se você continuar ali nessa categoria. A segunda opção de visto de trabalho que a gente tem aqui no país é o Key Employee Initiative, destinada a profissionais altamente qualificados, geralmente para ocupar cargos técnicos e de gestão. Então, se esse é o seu caso, se você é um profissional qualificado que vai, eu vou aplicar para uma vaga de TI, vou aplicar para uma vaga de marketing, enfim, N áreas aí que seja profissional qualificado, você pode cair eventualmente aí nessa categoria, a depender também do seu salário, que precisa ser mínimo anual de 35 mil euros. O candidato, tendo essa proposta de trabalho, tendo esse salário ali mínimo anual e tendo as qualificações necessárias para preencher essa vaga, essa função, vai ser possível aplicar para esse Key Employee. A grande vantagem desse tipo de visto é o tempo de processamento, que é muito mais
acelerado, muito mais rápido, podendo sair até aí em 5 dias o teu ID, a tua residência, né? Porque eles consideram que é uma função que precisa ser rapidamente preenchida ali na empresa, então o tempo de processamento é muito mais rápido. Será necessário comprovar as tuas qualificações a partir de um diploma, seja de faculdade, de pós-graduação, mestrado, que se encaixe ali naquela função considerada essencial para aquela empresa, incluindo também tempo de experiência. Esse visto, ele pode ter a validade a partir ali de 1 ano a até 3 anos. Isso vai depender do acordo que você fizer ali com a empresa para entender se você vai fazer primeiramente de 1 ano e depois, às vezes, na segunda renovação, eles já aumentam esse tempo de renovação para não precisar ser anualmente. Então, tem um pouco mais de flexibilidade também em relação ao single permit. Outra facilidade desse tipo de visto é a reunião familiar, que no single permit é um pouquinho mais difícil, né? Você vai ter que demorar aquele 1 ano, porque já que no Key Employee você pode normalmente já reunir a sua família direto com você, então você já vira às vezes com essa vaga do Brasil já trazer seu cônjuge, filhos, porque normalmente a depender da quantidade ali do seu salário anual, isso já é algo permitido pelo governo, pelo Identitar, para você trazer fazer essa reunião familiar mesmo. Claro que é muito caso a caso junto ao Identitar. A empresa vai fazer essa mediação, enfim, para você ser apto a trazer a sua família, e você vai saber tudo nesse momento da aplicação, mas normalmente com o Key Employee é muito difícil você não conseguir fazer essa reunião familiar logo de primeira. A terceira opção é o cartão azul da União Europeia ou EU Blue Card. Esse visto é voltado também para profissionais altamente qualificados que vão ganhar aí pelo menos 1,5 vezes a mais do que um salário médio aqui em Malta anualmente. Isso aí pode chegar em torno de 40.000 euros anual, que precisa ser o seu salário bruto para você poder aplicar para essa modalidade do Blue Card. Diferente do Key Employee, que é uma iniciativa do governo maltês, o Blue Card é uma iniciativa da União Europeia. Então, Malta faz parte aí dos países que tem esse tipo de opção, nesse tipo de visto, que é o Blue Card, juntamente com o Key Employee. Então, eles são muito parecidos, porém tem aí algumas diferenças em questão de salário, enfim. Para esse visto, você também vai ter que ter as comprovações necessárias de qualificação, ter um diploma, enfim, que comprove que você tem a formação naquela área determinada. E claro que você atinge ali a meta do salário anual mínimo pedido para você poder entrar e se encaixar nessa categoria de Blue Card. O Blue Card é geralmente válido de 1 a 4 anos, então também tem essa flexibilidade a depender do teu contrato, pode ser no início de 1 ano, mas depois pode ser que seja um contrato maior que se renove, às vezes de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. E a grande vantagem é que se você, por exemplo, é demitido do seu trabalho, né, você tendo ali um Blue Card, você tem 3 meses após a tua demissão de tempo para você poder encontrar uma outra oportunidade e ficar legalmente aqui no país. O que é diferente do Single Permit, que você tem atualmente somente 10 dias, caso você seja demitido, para poder encontrar uma outra oportunidade, senão você fica ilegal aqui no país. Então essa seria também uma grande diferença. Em questão de reunião familiar no Blue Card, já é imediata a reunião familiar, né, de cônjuge, filhos, de dependentes a partir dessa permissão. Outra coisa legal é a mobilidade dentro da União Europeia, por ser um visto da União Europeia, que normalmente após 18 meses, né, de você estar trabalhando, você tem essa mobilidade de poder trabalhar de outro país da União Europeia também. O tempo de processamento para o Blue Card, ele pode demorar em torno de 1 mês a 3 meses, porém pode ser mais rápido sim do que 30 dias, tá? Isso vai depender muito de caso a caso, mas é um visto relativamente bem rápido também, pode sair antes dos 30 dias, porém eles colocam aí essa data, né, esse período de 1 a 3. Então, às vezes pode ficar um pouco confuso, né, de você que é um profissional altamente qualificado, de qual dos dois que você vai cair, se é o Key Employee ou o Blue Card, vai depender muito do que você conversar junto à sua empresa, salário e tudo mais. Eles são muito parecidos. E é aquela coisa,
O Key Employee é uma iniciativa do governo e o Blue Card é uma iniciativa da União Europeia. A vantagem ali na questão de você às vezes poder trabalhar depois dentro de outros países da União Europeia, o Blue Card oferece isso, porém do Key Employee você tem às vezes um tempo de processamento muito mais rápido, então vai depender muito, assim, é bem tênue ali a linha entre os dois, né, as duas opções. E assim a gente finaliza as 3 categorias de visto de trabalho que necessariamente vão precisar que você esteja vinculado a uma empresa aqui no país. Agora a gente fala sobre as outras 2 opções para você que quer residir legalmente aqui em Malta, você que não é europeu, que são opções interessantes que podem se encaixar aí no seu caso, nos seus objetivos. A primeira delas é a opção de nômade digital. Para você que não vai estar trabalhando numa empresa aqui em Malta, que você que é freelancer, trabalha de qualquer lugar do mundo, ou que tem uma empresa em outro país, você poderia se encaixar aí nessa modalidade de nômade digital e fazer a aplicação. Claro que vão ter alguns requisitos que você precisa preencher para que você seja elegível a aplicar como nômade digital, sendo o primeiro, né, você ter vínculo com uma empresa, você ter uma empresa em outro país que não seja Malta, ou você ser um freelancer que tem contrato com clientes em outros países, ou você ser empregado de uma empresa que não seja aqui em Malta. Então, ou você tem uma empresa, ou você é freelancer e tem contrato com clientes de outros lugares, ou você é empregado numa empresa de outro país. Outra coisa muito importante também para você ser elegível é a questão do seu salário. Você precisa ganhar anualmente um mínimo de 42 mil euros ou 3.500 euros por mês. E sim, pode ser em outra moeda, mas que ao fazer a conversão caia dentro desses 3.500, desses 42 mil anuais. Esses seriam os 2 pontos principais de elegibilidade, mas claro que tem outros pontos também que você precisa atender ali para fazer parte desse programa. E as informações estão aqui na descrição, o site da agência que faz a aplicação do nômade digital, desse tipo de visto aqui junto ao governo, né, que é a empresa oficial. O tempo de processamento desse visto é de 30 dias, pode ser que leve um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas essa é a média que eles colocam, e ele pode ser renovado também. E para a quarta opção que a gente tem aqui, que seria o visto de trabalho e estudo, você também às vezes pode se encaixar, esse seja o seu objetivo, você quer vir aqui para estudar inglês e ter um emprego ali para você conseguir ajudar, né, a se manter, para dar uma ajuda na renda, você pode trabalhar como estudante aqui em Malta por até 20 horas semanais, né? Ter um emprego part-time de meio período para te ajudar ali nos custos, para te ajudar também a melhorar, né, na língua, no inglês também. Então, se esse é o seu objetivo, você pode se encaixar aí dentro dessa categoria e trabalhar enquanto você estuda aqui em Malta. Porém, claro, é importante de entender, né, a partir desse vídeo, que não necessariamente você precisa estudar aqui no país para você poder trabalhar, porque muitas vezes as pessoas têm essa imagem, né, de que eu só posso trabalhar num país se eu estudar, vai ser a opção mais fácil. E às vezes não, às vezes você já tem um inglês legal, já tem um inglês intermediário, você já pode conseguir um trabalho a partir do Single Permit, por exemplo, que seria a primeira categoria que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Se você tem o objetivo de já vir para trabalhar, esse é o seu objetivo, trabalhar aqui full time em Malta, né? Até porque se você estiver vinculado ao visto de estudante, você pode trabalhar só 20 horas e o salário também não vai ser compatível para você poder se manter, né, somente com esse salário durante um mês aqui em Malta. Então isso é um ponto de atenção para entender ali quais são os seus objetivos, para você planejar os seus próximos passos. Em resumo, seriam essas as opções para você residir, morar aqui, trabalhar legalmente em Malta, a depender da categoria que você vai cair, se encaixar, né, do tipo de trabalho que você está buscando, quais os teus objetivos, qualificações, salário. Mas assim, eu acho que já deu para ter uma boa noção, um panorama geral
dessas categorias aí e modalidades. Se você tiver qualquer outra dúvida, é só você ver aqui nos comentários, né? A gente vai deixar também na descrição links do governo, tudo certinho, onde explicam, né, todas essas questões, nômade digital, key employee, tudo certinho também linkado aqui para você que quer pesquisar mais. Porém, no geral, não se preocupa, tá? Se você cair em uma das 3 primeiras categorias ali, você não vai precisar fazer nenhum tipo de aplicação para permissão do trabalho antes de você conseguir o seu trabalho, né? Então, ao conseguir o seu trabalho, que depois você vai ser orientado pela empresa em relação a checklists, documentos que você precisa apresentar e toda essa parte mais burocrática que você vai ter essa assessoria aí da sua empresa, do seu sponsor, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir muito se você gostou e se esse conteúdo foi útil e se inscrever aqui no canal também para não perder os próximos conteúdos, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!